Bom dia! Tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E essa semana estamos tratando sobre, começando na verdade, tratar sobre o livro de Atos. A ideia é que a gente caminhe, né, em todo o livro de Atos para a gente ir descobrindo e vendo o que Deus tem para a nossa vida através do testemunho de Lucas, que é o seu escritor, né? Nós elegemos então o texto de Atos 1:8 como nosso texto base aqui, né? E a gente vai entendendo por que isso é importante, né? A série vai se chamar E Sereis Minhas Testemunhas, que é Atos 1:8. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria até os confins da terra. Então, o primeiro passo aqui é entender que o Espírito Santo tem uma missão de formar essa igreja dada por Jesus. Esse foi o nosso primeiro encontro, primeiro capítulo. O segundo capítulo trouxe para nós o nascimento da igreja de Cristo, essa igreja que Deus deu o poder para ela o representar. Ela nasce aqui nos relatos de Lucas. E hoje nós vamos falar sobre a igreja que se expande entre os judeus. Lembra? O judaísmo era uma religião já milenar, que já tinha toda uma estrutura pronta, e na verdade é o ponto inicial onde Jesus vinha, né, a promessa de Deus dada aos patriarcas da igreja, de que um dia viria o libertador, alguém que iria tratar das questões que precisavam ser tratadas nessa proposta de viver Deus com eles. Então o judeu, ele está naquele primeiro momento um religioso de carteirinha, né? E tinha vários, né, religiosos profissionais nesse modelo, política e tudo mais, né? Então a igreja se expande, ela vai do capítulo 2 de 42 até o capítulo 12, né, verso 24, vai tratar disso, né? Então os primeiros dias da igreja de Jerusalém foram marcados pela manifestação do Espírito Santo, e aí a gente vê a quantidade de milagres que Deus realiza através do Espírito Santo, usando os homens, né, que estavam lá naquele primeiro momento para formalizar a igreja que é a igreja de Deus, né? Então a igreja começa a desenvolver uma capacidade extrema de amar uns aos outros, né? Deus usa o próprio Pedro, né, como seu pregador principal, para convencer o coração dos judeus presentes. Não Pedro, mas o Espírito Santo. E ele vai falar que Jesus é apenas a resposta que todos os judeus estavam ansiando, aquele que viria, o rei que viria, né? Naquele primeiro momento, né, que era na festa do Pentecostes que ele estava pregando. E naquele dia quase 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. A igreja, ela começa com um projeto de 3.000 pessoas, né? Eles não tinham templo, não tinham sistema de som, não tinha banco, CNPJ, púlpito nenhum, nada de estrutura para se preocupar. Era então a mais pura e simples ideia do que era uma igreja. É claro que eu estou dizendo isso para que a gente não fique preso a uma estrutura. A estrutura ela é boa até porque a igreja vem se instalar depois, e já estava instalada, isso não era o problema da igreja, Jesus não condena isso. Mas ele condena o louvor aquilo que era um prédio, né? Adoração que era um prédio, como esquecendo de Deus, que é a pessoa, né? Então, um povo reunido para orar juntos, comer juntos, cuidar uns dos outros, andar juntos, dividir o que possuem, uns com os outros. Eles decidiram amar, a gente vê isso lá no capítulo 2. Não havia nada para se apegar e virar um problema. Apenas se reuniam para ouvir os ensinos dos apóstolos, aprenderem sobre Jesus e espalhar a mensagem da salvação. Porque aquele era o momento adequado e ideal para mostrar a graça de Deus, que primeiro para os judeus, né? A igreja também cuidava daqueles que se tornavam membros, que abraçavam a fé, que se identificavam com aquele projeto que era chamado igreja.
Então, hoje não é diferente. Eu sei que a sociedade às vezes quer transformar a igreja numa assistência social generalizada, mas não é a proposta bíblica. Não que a igreja não possa fazer se tem condição de fazer, nada disso. Se pode ter condição de fazer, faça, né? Até é um projeto de evangelismo. Mas, em primeiro lugar, a Bíblia já diz, e vai dizer em outros momentos, que é os da casa. Vai trabalhar com os da casa, né? Então eles juntavam seus bens, socorriam quem tivesse necessidade de alguma coisa, viviam num tempo de compaixão, de graça, de fé, discipulado, comunhão. Era uma verdadeira arte de Deus para mostrar ao mundo que ele era real e não deve ser diferente para nós hoje. A despeito de algumas pessoas que ainda insistiam nas práticas pecaminosas, a gente vê Ananias e Safira, né, em Atos 5. Mas a gente vai ver lá em Atos capítulo 6, a palavra de Deus crescia. Ananias e Safira, se você conhece a história muito bem, se você não conhece, é que Ananias e Safira vai lá e vai fazer uma oferta no altar e diz que venderam um terreno e vão dar toda a oferta. Mas não era verdade, eles guardaram um pedaço e deram uma parte, mas dizendo que era tudo. Então, aquilo ficou estranho, porque as pessoas sabiam, não era uma declaração que podia ser dada, porque era mentira, para aparecer, né? Porque tinha um outro membro da igreja que tinha feito isso, e o pessoal falou, nossa, olha que legal, aquele fulano lá. Então, Ananias e Safira queriam também a mesma dimensão da adoração, talvez, ou do cuidado, do zelo, da admiração, e acabaram entrando pelo cano, né? Pastor, eu não conheço esse texto. Atos 5, pode ler. Então a palavra de Deus crescia em Jerusalém e o número de discípulos também aumentava. E um grande grupo de sacerdotes obedeciam à fé. Os sacerdotes eram aqueles que estavam ligados ao judaísmo de uma maneira errada, desenvolvendo uma religião antes de desenvolver um povo. A ideia da igreja de Deus, a igreja de Cristo, é desenvolver um povo que vive o evangelho e não se esconde atrás dele, né? O evangelho não é uma capa para eu dizer, olha, tá vendo aqui, ó, na frente está escrito aqui, né? Mas apesar desse crescimento e do clima de amor entre os irmãos, a igreja começa a causar inveja no povo incrédulo. Mesmo os religiosos da época, tanto do povo como os sacerdotes judaicos, iniciaram uma pressão contra a igreja. E assim começaram a matar alguns cristãos. Mataram Estevão a pedrada, como temos no capítulo 6. Paulo começa a perseguir os cristãos para os prender. O Paulo inicial, né? O Saulo, vendo-os como ameaça ao judaísmo e desejando a morte deles. Por quê? Porque eles se viram atacados na sua fé milenar, mas não entenderam que era uma resposta de Deus àquela mesma fé. E Jesus mesmo fala, olha, a própria palavra diz que eu viria, né? Mas eles não quiseram ouvir, né? Mas Deus mudou a vida de Paulo, né, no caso, né, específico. E ele se converteu e mudou. Assim mesmo, sob ataques, sofrendo perseguições, Atos 12, 24 diz o seguinte: entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Amém? Continue conosco, né? Os próximos capítulos desse primeiro passo de dar essa visão do que o capítulo vai falar, e depois a gente vai falar de maneira específica sobre cada um desses aspectos. Lembra, a nossa série chama-se E Sereis Minhas Testemunhas. Amém? Que eu e você possamos continuar a ser testemunhas de Deus vivo. E se você ainda não é, busque conhecê-lo e certamente isso vai fazer diferença na sua vida. Deus te abençoe e até amanhã.